Meio-dia, marcou o sinal da Gaúcha. Esportes ao meio-dia, no período da propaganda político-partidária obrigatória, exclusivamente em outras plataformas até o meio-dia e 25. Depois a gente volta para o FM. André Silva tá aqui com a gente. Bruno Flores, Adroaldo Guerra Filho é o nosso convidado. Direção do Lucas Katsurayama. André Silva que fez uma entrevista com o Bruno Soares. Grande entrevista do André Silva com o Bruno Soares, vai ao ar em seguida na Rádio Gaúcha, vai colocar também na coluna, André? Na coluna, e a gente está preparando material também com a entrevista inteira separado. Boa, muito bom. Bom, Campeonato Brasileiro, gente, vamos começar por aí, né? Renato tá chegando hoje, daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o Grêmio, sobre o empate do Internacional com o Corinthians ontem pelo Brasileirão, mas o Campeonato Brasileiro ainda tem o Palmeiras na liderança, e a rodada foi extremamente benéfica para esse Palmeiras, né? O Palmeiras com os reservas não conseguiu vencer o Bragantino, aliás, foi buscar um empate, perdia por 2-0, empatou 2-2. Pois bem, na sequência, Flamengo não consegue vencer o Ceará, fica no 1-1 e saiu perdendo por 1-0. Corinthians e Inter, no confronto direto, não teve vencedor, empate em 2-2. Fluminense, quinto colocado, que poderia se aproximar, acabou o quê? Perdendo a sua partida. Ou seja, o Palmeiras tropeça, mas os concorrentes diretos, André Silva, não fizeram a sua parte. E a diferença segue em 7 pontos, do líder Palmeiras para o vice-líder Flamengo. Passou uma rodada, não mudou nada. Não mudou nada. A prática é essa. É isso? Passou uma rodada, diminuiu uma rodada para acabar o campeonato e o Palmeiras segue no mesmo lugar. Ele já seguiria, por óbvio, mas ele segue no mesmo lugar e parece que não mudou, porque a pontuação é igual, a diferença. Então, para ele a vida é a mesma. Era uma rodada para esses times buscarem essa aproximação, né, no Palmeiras. E aí a gente vai ter o jogo de amanhã, que ele vai definir, Bruno Flores, afinal de contas, como é que o Palmeiras vai encarar o resto da temporada. Porque se ele não consegue eliminar o Atlético Paranaense, ele fica apenas com o Campeonato Brasileiro pela frente. E a minha pergunta, Gamba, é a seguinte: e se o Atlético Paranaense cair e focar também no Campeonato Brasileiro? É um concorrente a mais, pelo menos nessa briga de G4. Ele tem 42. Já que ele tem 42 pontos, ele vai ter mais atenção para o Campeonato Brasileiro. Parece, Gamba, que esse confronto de Libertadores da América vai dizer muito sobre o Campeonato Brasileiro. Muito. E aí, Gamba, vou recorrer ao que disse ontem o técnico Mano Menezes na entrevista coletiva. Quando o Palmeiras perde, o que é muito difícil. É difícil. Ou quando empata, todos os demais adversários não conseguem diminuir a distância. E tem que aproveitar o vou dizer mais, justamente por ser raro um tropeço do Palmeiras. Na próxima rodada o Palmeiras não vai tropeçar. Ele pega o Juventude em casa. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Então, o Inter, por exemplo, que joga com o Cuiabá, que trate de ganhar para ficar na mesma distância. Sim. E os outros também. Isso. Quem é que o Flamengo pega aí, André? O Flamengo pega o Goiás fora. O Flamengo deve vir com reservas, né? É o que ele tem feito. E aí depois, se a gente avançar outra rodada, Gamba... Porque o São Paulo, a volta do São Paulo já é semana seguinte, né? Isso, é dia 15. Então não, dia 15 é a Libertadores, é a Sul-Americana, dia 15. Mas eu acho que tem Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil, Acho que sim, acho que a Copa do Brasil é 14 e 15. Os jogos da volta do Flamengo contra o São Paulo. Então ele deve ir com reserva no final de semana. Independente, qualquer Copa que tiver, ele vai jogar com reserva. Vai jogar com reserva. E aí a gente tem um Fla-Flu lá na frente, mas aí na rodada do Fla-Flu tem um Palmeiras e Santos. É equilíbrio pra todo mundo. É isso, né, Lucas? No 14 e 15, né? Isso. Flamengo e São Paulo jogam dia 14, quarta-feira, 9h45. Então, André... bom, eu já vou dizer o seguinte, eu acho que o Flamengo contra o Vélez arranca com os titulares, tá? Mas dependendo... Eu não sei, eu acho que vai meter um time misto. Pois é, eu não descarto um time misto, se não pra começar, daqui a pouco no intervalo do jogo. A zaga já é reserva, né? Porque os caras tomaram o terceiro cartão. Tomaram o cartão. E, bom, também que time misto vai ser esse? Vai ter Everton, Cebolinha, Vidal, Diego. Isso. Gabigol ou Pedro, ou os dois, porque ontem começou... O Dorival disse que o confronto não está definido. Mas aí que tá, ele coloca titulares para não passar essa ideia, bom, o confronto tá definido, a gente tá encarando com seriedade e tudo mais. Que é o jogo? Como for o jogo, intervalo, pode mudar meio time. O jogo da volta pro Flamengo, ele só significa uma coisa, não perder ninguém lesionado ou expulso. Só isso. Não perder ninguém por suspensão ou lesionado. Exatamente. É isso aí. Para pensar no jogo da decisão. Não, porque aí pensa também em Copa do Brasil, que tem decisão contra o São Paulo já na outra semana. Porque tem que ver também as datas da final da Copa do Brasil. O Flamengo tá na final da Copa do Brasil, né, gente? Vamos ser bem sinceros aqui. Tá nas duas finais. As finais contra Fluminense ou Corinthians serão quando? E quando é que é a final única
da Libertadores da América, até para saber como é que esses times vão dosar aí o que resta de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras só tem Libertadores e Brasileiro bom, mas se ele vai para a final da Libertadores, a final da Libertadores é daqui. lá na frente. Lá na frente, tem quantas rodadas de Brasileiro aí? Aí tem... Vai encarar o Brasileiro com força máxima. Se preparando para Libertadores, vai pegar os jogos maiores do Campeonato Brasileiro justamente para treinar o time. Não vai fazer como alguns técnicos da dupla Grenal fizeram aqui, como por exemplo o Celso Rotti, no Mundial de 2010, que o Inter garantiu a Libertadores e aí pro Mundial foi o brasileiro todo praticamente com o time reserva. 6 meses, chegou lá, caiu pro Mazembe. Finais da Copa do Brasil, 12 e 19 de outubro, e da Libertadores, 29 de outubro. Vai ser um mês de outubro pesado. Mas pensando só no Palmeiras, é no final de outubro a final da Libertadores se ele passar pelo Atlético. Ele tem todo esse período para se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Todo setembro e todo outubro. Todo setembro e todo outubro. Se tu pensar no Flamengo também, porque a Copa do Brasil ele já passou. É melhor enfrentar o... também ele vai passar. Fala, Guerra, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo. É melhor enfrentar o Ibis, que não tem competição nenhuma, do que o Palmeiras, que tem várias competições. É isso. Imagina só, porque o que eu tô pensando aqui é o seguinte também, né, Guerrinha? Esse Flamengo finalista, eu não sei se tu concorda, Guerra, o Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Não, o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil. Vai ganhar? É claro. Vai levar. É, claro. Passa por Corinthians ou Fluminense, né, na final, seja quem for o adversário. Tá. Mas vamos lá, olha o outubro do Flamengo, é 12 e 19 as finais da Copa do Brasil, e aí no final de outubro ele tem viagem para Guayaquil para fazer o jogo único da Libertadores. Como é que ele encara o brasileiro, hein, Guerra? Ele tem grupo para isso, Gamba. Tem grupo, né? E olha que ele tem feito aí algumas experiências com reservas e cai muito pouco o Palmeiras, né? E o Palmeiras ainda tem uma coisa que conta em futebol, não decide, mas conta a sorte. Ele numa rodada que não ganha, que ele até ameaçou perder, estava 2-0, os seus perseguidores também não ganham. Então, eu acho que apesar do Flamengo jogar mais no momento do que joga o Palmeiras, eu acho que a diferença de pontuação não permite que o Flamengo seja o campeão brasileiro. Acho que o Flamengo pode ser campeão da Libertadores e, na minha visão, já é campeão da Copa do Brasil. Quem derrubou o Flamengo, Guerra, foi o português, não o Abel, o Paulo Souza. Souza? Ele deixou ficar essa diferença toda aí. Exatamente. Ali perdeu o campeonato. Guerrinha, vamos lá. Palmeiras favorito no brasileiro, tá? Até porque vai ter só o brasileiro, né? Até o final de outubro para a final da Libertadores. Se tiver um concorrente, é só o Flamengo, né? Não tenha dúvida. Corinthians, Inter, Fluminense. Eu entendo que o torcedor internacional, e eu estou especificamente falando do torcedor internacional porque nós estamos no Rio Grande do Sul, esteja otimista, esteja iludido. Mas a gente precisa fazer uma conta que é bem simples. Passou mais uma rodada e a diferença não foi tirada. Vai passando a rodada, daqui a pouco faltam 5 rodadas. Tá 6 pontos atrás, e aí como é que faz? Como é que faz? Então, quer dizer, a gordura do Palmeiras ainda é muito legal, muito boa. Não, a leitura é perfeita, né? 8 pontos de vantagem sobre o Internacional. Rodada fantasma. Uma rodada a menos, ou seja, a partir de agora restam aí 13 rodadas, e pro Palmeiras é como se essa rodada não tivesse existido. Exato. Ninguém conseguiu se aproximar. E aí na próxima ele pega o Juventude em casa. Vai ganhar. Então, mais uma que não vai adiantar nada. Mas esse dado que a gente trouxe aqui é muito importante. O jogo que o Palmeiras colocou reservas foi esse contra o Bragantino e deu. Agora é só lá no final de outubro e olhe lá. Porque mesmo que ele caia na Libertadores, bom, aí não tem dúvida, né? Aí ele vai com força máxima no Brasileiro. Mas mesmo sendo finalista da Libertadores, ele vai com força máxima no Brasileiro. Se ele cair na Libertadores, ele contrata para as últimas rodadas do Brasileiro. Vai lá e pá, coloca mais reforços pro Abel Ferreira. Por exemplo, esse Palmeiras e Santos aí, que tem ali logo ali na frente. Daqui a 2 rodadas. Vai ter um Flamengo e Fluminense e Palmeiras e Santos. É isso, força máxima. O jogo do Palmeiras, que eu estava olhando a tabela assim, que é meio complicador, é o Atlético Mineiro, mas o jogo é no Allianz Parque. Mas ainda assim, né? É o complicador, né? Ainda assim, pega esse Atlético lá que tá com 39. Mas aí nós temos que parar e fazer um outro cálculo. Tem Inter e Flamengo. Tem. Um fica. Sim. Um fica. Um vai parar. E o empate para os dois, né? Que nem aconteceu agora Inter e Corinthians, né? Exatamente. O empate para os dois.
Porque rodada que o Palmeiras tropeça é rodada que os adversários têm que aproveitar e ninguém o Palmeiras aproveitou. jogou sábado às 7, era 9h30 da noite, tava lá o Flamengo, o Corinthians e o Inter, que eram Todo mundo fazendo conta. Pá, agora amanhã nós vamos ganhar e vamos passar. Aí o primeiro que tropeçou foi o Flamengo de manhã, de tarde o Inter e o Corinthians se abraçaram. E aí resolveu que o Palmeiras terminou o dia com E aí nem o Fluminense, que poderia ter batido lá nos 45, pra mim não é candidato, tá? Mesmo que tivesse batido nos 45, tem grupo, né? Não tem grupo, ia ficar 6 pontos, mas ainda assim pra mim não tem fôlego o Fluminense. Mas os demais, Flamengo, Corinthians e Inter, acabaram tropeçando, Guerrinha. Não escapa de um dos dois. E hoje o grande favorito para ganhar o Brasileiro é o Palmeiras. O cenário para vocês a partir de agora é Palmeiras favorito no Brasileiro, Flamengo favorito na Copa do Brasil e uma final de Libertadores entre os dois, ou o Filipão pode correr por fora aí e fazer uma final contra o Flamengo, em Guerra? Eu acho que esse jogo do Allianz Parque é um jogo que o Filipão vai se despedir. Apesar de eu ser um fã, confesso, do Filipão, acho que ele está fazendo um milagre no Atlético, mas agora é outro jogo, Gamba. Dentro do Allianz Parque, eu não sei quantos cabem lá, mas cabe gente que não acaba mais, a pressão vai ser tremenda. Eu acho que o Palmeiras reverte, não sei se reverte no tempo normal, mas acho que reverte. Eu acho que vai dar Palmeiras e Flamengo na final. Tem mais time, né? Tem mais elenco, tem mais capacidade, tem mais alternativa, tem ferramentas o Palmeiras para esse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Bruno Flores. Será que teremos, Gamba, mais uma final de Palmeiras e Flamengo? Olha, eu tô com Guerrinha, pra mim a tendência é essa, mas do outro lado tem um treinador que não dá pra desrespeitar, né? Ele gosta de jogar, né? Ele gosta de jogar esse tipo de jogo. Eu só coloco uma interrogação aí. Será que o Rafael Veiga vai jogar? Porque ele tá com o negócio no tornozelo, a lesão não foi legal. Assim, o Abel Ferreira despistou sobre isso, né? Foi mencionado ontem. Eu não sei. Aí perde muito o Palmeiras. E das pouquíssimas derrotas do Palmeiras no Brasileirão, uma delas em casa foi o Atlético Paranaense. E aí completo, né? Eu tenho dúvidas com relação a isso, mas enfim, pra mim o Palmeiras é o favorito, mas não dá pra tratar como jogo jogado do Filipão, nesses enfrentamentos. Até 5, 6 rodadas, Guerrinha, tava liquidada, os quatro subiriam. E o Londrina joga em casa com a Chapecoense no sábado. Já vai a 44. Se ele ganhar, vai a 44, se o Vasco perder domingo... Olha o calor que ele mete no Vasco. Um pontinho na frente só. Encardiu, né? O Vasco não tá conseguindo. Ele lá no início deu a impressão que ia passar pelo degrau facilmente, mas ele está também com enormes dificuldades. Eu fico pensando o seguinte, porque a partir de agora entra o elemento pressão. E tem o Vasco e Londrina em confronto direto, 32ª rodada, em São Januário, a favor do Vasco isso, mas eles vão se enfrentar na 32ª rodada. Daqui 4 rodadas. Eu não tenho assim, eu faço o cálculo de tudo. Mas eu não sei se daqui a pouco não vai precisar de uma mãozinha de arbitragem, uma mãozinha dessa. Porque o Vasco é muito grande para estar também na Série B, né? É muito grande. E tem a mesma pressão que tinha o Cruzeiro, né? A mesma pressão que tinha para voltar e tinha que voltar, estava fazendo campanha. A questão aí do Vasco, Guerrinha, a gente tem que analisar o seguinte, tá? O Vasco fechou a negociação para se transformar em SAF com o grupo 777. O grupo não definiu o nome do treinador, tá esperando, imaginou que seria o natural acesso para a primeira divisão, e aí colocou um técnico, primeiro apostou lá no Maurício Souza, que veio do Flamengo, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. Aí agora colocou um técnico interino que não tá conseguindo dar resultado. E aí o Vasco vai se atrapalhando, no meio do novo treinador, e vai esperando, e vai passando rodada, e vai se atrapalhando, e o Londrina vai se aproximando. E aí o Vasco não consegue garantir o acesso, porque o que é melhor para 777? Pegar o Vasco na primeira divisão. Só por causa desse assunto, Gamba, alguns portais do centro do país já destacam o Vasco com conversas avançadas para contratar Jorginho, que acabou de deixar... que saiu do Atlético. Bom, daqui a pouco, não é o nome ideal, mas o Vasco tem que ter um treinador efetivo, gente. O Vasco tem que ter um treinador para a reta final da Série B, senão vai se atrapalhar. E não sei, Guerrinha, chegou a ouvir a entrevista do técnico do Vasco, o Emílio Faro, depois da derrota pro Brusque? Não ouvi. Rapaz, eu vou colocar, o André tem a entrevista, eu vou colocar aqui, aí é pro torcedor do Vasco enlouquecer. Eu acho que depois da entrevista que o Vasco voltou a carga pro Jorginho. Coloca aí, André. E a questão do Grêmio agora, mais um... A questão do Grêmio, um jogo, é o Grêmio, uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico.
E no clássico, o jogo é jogado. Meu Deus do céu. Eu acho que ele periga ter treinado para falar sobre isso. Bota de novo, André, bota de novo, que isso Gamba, é barato. Guerrinha Isso é suco de futebol brasileiro. Guerrinha Coloca de diria que novo vai aí. sair o jogo, né? Pelo Vai visto. sair, vai. É, não, 16 Vamos horas na arena, o enfrentar, jogo não. tá garantido, Guerrinha. Tem que ver se vai ter bola. Não, eu penso assim, pelo menos ele sabe o adversário, né? Ele reforçou tanto que o jogo é contra o Grêmio. Coloca aí, Andrezinho. A questão do Grêmio é um jogo, é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico. E no clássico, o jogo é jogado. Alguém me disse, foi tu, Lucas Caturayama, ontem, de que na mesma entrevista ele disse assim, quando eu assumi, me disseram, tu vai ser o treinador, e eu sou o treinador, eu tenho feito coisas de treinador. Meu Deus do céu. Não, por isso que o torcedor do Vasco tá apavorado, né? Imagina o torcedor do Vasco. Eu fiquei pensando, se vamos mandasse as explicações da derrota para o Brusque. Se alguém disser, tu vai ser o massagista, hoje eu sou o massagista, vamos fazer coisa de massagista. Não, tem que avisar ele, ó, Porto Alegre, Arena, Grêmio, detalhes do jogo, né? Importante também que ele saiba, né? O final deles deve ser uma Tem loucura. Imagina. Guerrinha, vamos com a análise da entrevista do Emílio Faro agora. Tem uma frase que se encaixa perfeitamente nessas declarações. O barato sai caro. É verdade. É que o Vasco confiou na posição que até então era confortável. Tava ali no G4, oscilando entre vice-liderança, terceira colocação, agora tá na quarta com o Londrina na cola. A sorte que é o Londrina. É. Né? Porque o esporte também, não engrena. Não engrena. Tem maneira, o esporte ganha uma, empata a outra, perde a outra e não vai a lugar nenhum. Agora, falando nisso, né, quem tá sendo resgatado com essa Série B, a gente já que falando de treinador, é o Adilson, né? Se treinar o Londrina e tu ainda ter chance de acesso, tá se recolocando aí, daqui a pouquinho a Série A começa a olhar. Aliás, semana passada eu tive a informação de que até quando se especulava que de repente ele poderia estar na lista do Grêmio, né? De que ele recusou 2 convites da Série A. Um do Juventude, quando o Juventude antes trazer o Humberto Louser, e outro do Cuiabá. Juventude, ele pegaria o Juventude pra jogar B ano que vem, né? O outro foi já caiu. E o outro foi do Cuiabá. E olhe lá, né? Que tá brigando, De repente né? faz uma campanha ruim Cai, na reta final da Série A cai o Adilson. cai pro ano que vem. Porque nenhum técnico vai pegar o Juventude porque ele tá, a missão é impossível. Eu acho que o atual técnico do Juventude foi convencido. É claro que há uma chance, da onde ele estava, é uma chance melhor para aparecer. Mas eles já colocaram na cabeça deles o seguinte, vamos começar a alinhavar a Série B do ano que vem. É, por aí. É por aí. Monta o projeto para a Série B. E agora, Guerrinho, o futebol brasileiro tem dessas coisas, né? O vice-lanterno, penúltimo colocado, pode ser finalista na Copa Sul-Americana. Tem O Atlético Goianiense. Aconteceu com o Goiás, lembra quando ele decidiu com o Independente, que o Grêmio dependia desse jogo para ir para Libertadores. O Goiás tinha que Se o Goiás fosse campeão, o Grêmio não iria. E aí o Independente foi campeão e o Grêmio do Renato foi para Libertadores em 2011. Foi 2010. O mata-mata te oportuniza isso. Né? O regularidade, que é o ponto escorrido, ou tu tem a regularidade ou tu sofre. É o que está acontecendo com o Atlético. Imagina só, rebaixado no Campeonato Brasileiro, finalista da Copa Sul-Americana, vai pegar lá um Independente Del Valle na final? Eu sei, eu sou meio apurado para isso, porque eu sou um apostador, todo mundo sabe. Eu acho que quem está muito bem encaminhado para jogar a Série B do ano que vem é o Avaí. Porque o Avaí não ganha em lugar nenhum, nem em casa, nem fora, entendeu? Não mostra a bola. Eu acho que o Avaí é candidatíssimo a cair junto com o Juventude. Avaí de Bressan, Cortez, William Potker, Natanael, Jean-Pierre, Natanael, Bruno Silva, Paolo Guerreiro, Bruno Silva. Tá louco. Não tem como não cair, né? Cortez, Botei. Candidatíssimo. Não, o cara que pensa o grupo da Avaí. E outro time que também tá acendendo a lamparina, querendo dizer assim. Cuiabá? Não, o Curitiba, né? É? Boa parte do elenco do Avaí foi montado por um conhecido da dupla Grenal também, o William Thomas. Mas aí daqui a pouco depende muito do dinheiro, né? Claro. Aí tu não tem, como é que os caras fazem lá? Os caras pagam 35, 40, 50%. Traz o cara. O André lembrou um time que tem que abrir o olho. E o grande desse ano, Guerrinha, a gente não falou porque ele até não estava tão mal, mas nos tempos pra cá ele tá se atrapalhando, é que ele tá na Sul-Americana, mas o também São Paulo. é o São Paulo, hein? São Paulo tá ali. O Rogério Ceni teve um ataque. O São Paulo tá fazendo graça. Ele tem 30, o Curitiba tem 25. O Rogério Ceni tomou o celular de um torcedor que tava protestando na chegada. Sábado, Um negócio absurdo.
né? Um profissional com a história do Rogério Ceni no futebol. Aí o Rogério Ceni ficou incomodado que o protesto do torcedor foi feito com palavrões. Tá bom, talvez o torcedor tenha exagerado no palavrão. Diz que a ofensa foi pessoal, né? Mas quem tá no futebol há tanto tempo sabe que o torcedor é passional, o torcedor reclama com palavrão. Claro que, né, Guerrinha, a gente não tá incentivando aqui que isso se torne praxe, mas a questão é que o Rogério Ceni deveria estar acostumado com isso, né? Não pode um protesto no torcedor que daqui a pouco lá extrapolou, tirar o Rogério Ceni do prumo como tirou. É que eu acho que o Rogério tá nisso que vocês estão falando aí. O Rogério tá inseguro com esse time dele. Ele não sabe onde esse time vai chegar. E a pressão é enorme, né? É, claro, tem que ganhar, né? Imagina se ele cai na Copa. Quando é que é o jogo da volta da Sul-Americana? A chance de cair, outra, né? Gamba. Tem que fazer 3 gols, Gamba. Não, 3 gols não é ir no mercado e comprar Coca-Cola, essas coisas aí. Não, é duro. 3 gols é duro, cara. E ainda ele deixou os caras numa prensa. Nós temos a obrigação. Não, que obrigação? É quinta-feira o jogo, hein? Bom, vamos lá, gente, vamos fazer a transição, vamos voltar pro FM aqui com o Esportes ao meio-dia, a gente vai falar de dupla Grenal, Renato Portaluppi desembarcando em Porto Alegre no início da tarde para iniciar mais uma passagem pelo Grêmio. Vamos lá? Vamos fazer a transição pro FM, Esportes ao meio-dia, aqui na Gaúcha. A 25 minutos no Área Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal André Silva, o principal destaque do Grêmio, André. Bom, o principal destaque do Grêmio, óbvio, é a chegada do Renato Portaluppi, né, Felipe Gamba, que está desembarcando em Porto Alegre por volta das 2 da tarde, colocou, né, nas suas redes sociais, enfim, voltando para Porto Alegre, ao lado do Alexandre Mendes, que é o seu assistente técnico. Aliás, curiosamente, eu não tô... É só pela descontração agora, tá? Até quem flagrou isso foi o Alex Magé, que reproduziu ali pra gente no nosso grupo interno a foto do Renato com o Alexandre Mendes, onde tá ali voltando para Porto Alegre, e a primeira pessoa que curtiu foi Diego Tardelli. Tá, mas é porque é a questão da amizade dos dois. Mesmo que ele ainda queira jogar futebol no que vem, mas ele quer jogar no Atlético Mineiro, né? Bom, o Renato chega, dá treinamento à tarde, estreia domingo que vem contra o Vasco, e hoje ainda no final da tarde faz a sua entrevista de, vamos dizer assim, de apresentação, né? Apesar de todo mundo conhecer bem o Renato, mas a sua entrevista de apresentação como técnico do Grêmio nesta nova passagem aqui por Porto Alegre, que num primeiro momento é por 2 meses, mas que a gente sabe que, dependendo da eleição de quem ganhar, né? Ou tendo que acontecer com o Grêmio, há uma grande possibilidade do Renato permanecer para a próxima temporada, mas isso será assunto para a nova direção que venha a assumir o Grêmio Porto Alegrense. Domingo, jogo onde a direção atual espera estádio lotado, quebra de recorde de público e, evidentemente, né, espera, além da grande festa, uma vitória para que o Grêmio se consolide cada vez mais próximo ao retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. Adroaldo Guerra Filho, nosso convidado hoje aqui em Esportes ao meio-dia, o tamanho do desafio do Renato para as 10 rodadas que restam na Série B, hein, Guerra? Ele está colocando o prestígio dele em jogo, né? Porque um treinador ganhador, um treinador que é ídolo, que tem estátua. Já imaginou chegar aqui e não e não conseguir colocar o Grêmio na Série A? Isso arranha qualquer currículo, né? Mas eu acho que ele não vai ter a dificuldade, não. O Grêmio, apesar de estar devendo futebol, e está devendo bastante, olha o jogo contra o Vila Nova, Gamba. Nossa, a gente não sabia como é que ia terminar, entendeu? Parecia sorteio de loterias, que número vai cair agora? Então, eu acho que pelos resultados agregados no final de semana, o Grêmio conseguiu respirar tranquilo. Ele tem uma semana agora para tentar fazer o seu time evoluir. Aonde está o problema? No meio-campo. O Grêmio não tem criatividade, o Grêmio marca muito pouco no meio, tanto é verdade que o Grêmio toma gol em quase todos os jogos, e isso ele precisa botar a mão na massa. Acho que vai conseguir fazer isso. O principal destaque do Internacional, Bruno Flores. O empate, Gamba, com o Corinthians teve um gosto amargo. O Inter saiu com o saldo de que poderia ter vencido o time do Corinthians jogando na Arena Corinthians. O que seria um feito histórico, Gamba, visto que o Inter ainda não conseguiu uma vitória lá. Só que esse jogo deixa também uma posição meio em aberto para o jogo contra o Cuiabá. Depena está suspenso. Mas a grande tendência, mesmo que o time nem tenha se reapresentado ainda,
é que Alan Patrick seja o seu substituto no Beira-Rio. Guerrinha, eu entendo a frustração de parte da torcida do Inter. O Inter sai vencendo aos 40 segundos, toma a virada antes dos 20, consegue o empate. Imaginava que poderia ter chegado à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas ficou de bom tamanho o empate, né, Guerra? Eu acho que sim. Eu ontem falei no balanço final, é que a última impressão é que fica, né? O segundo tempo do Inter foi muito bom, mas o futebol tem 2 tempos. E no primeiro tempo não foi tão bom assim. O Internacional, poderia ter tomado mais gols no primeiro tempo. Não foi, mas o Inter não foi agressivo no primeiro tempo. Faltou criatividade, que apareceu com a entrada do Alan Patrick, né? Então, o resultado, e é cachorro grande, né? Trocar pontos com o Corinthians no campeonato não é ruim. Agora, em termos de objetivo, de título, aí sim, aí traz prejuízo. Por quê? Porque o Inter perdeu a oportunidade de descontar 2 pontos do líder. Não que vai ser campeão, eu tenho batido isso há muito tempo. Não vai. Infelizmente não vai, não está na hora ainda. Mas poderia ter melhorado. O segundo tempo do Inter foi bom, o primeiro nem tão bom, por isso que o 2-2 foi legal. Muito bem. Bom, vamos lá. Lucas Katsurayama, dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia. Tem o patrocínio de quem, Lucas? De Ferramentas de Tools, a mão de quem faz. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIRS, Unir Ideias Move Futuro. Acesse cirs.org.br. Muito bem, meu garoto. Lucas Katsurayama, diretor do programa nesta segunda-feira, que conta com André Borges, o Tio Billy, Augusto Silveira, Ronaldo Silva, Pedro Castro, Paulo Fernando Rodrigues, Douglas Weber e Rudinei August. Intervalo e já voltamos. Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, Prosalto, acelera as ofertas para você fazer o melhor negócio. Concorra ao valor de um Mini Cooper elétrico e 20 viagens para Dubai com a Unicred. Saiba mais em bit.ly/invista na Unicred. Superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S e N no final, viu? Vamos com o Placar Gaúcha aqui no programa. Campeonato Brasileiro teve o Flamengo empatando com o Ceará ontem 1-1, jogo às 11 da manhã. Esse jogo evitou que o Flamengo se aproximasse do líder Palmeiras, que acabou tropeçando um dia antes, meu caro Lucas Katsurayama. No jogo do Flamengo, gols de Jô para o Ceará e Gabigol para o Flamengo, que aliás ambos foram expulsos da partida. Corinthians e Internacional ficaram no 2-2, também ninguém conseguiu se aproximar do líder Palmeiras. Como é que foi o jogo do Fortaleza contra o Botafogo no Castelão? Botafogo abriu 3-0 e depois o Fortaleza conseguiu diminuir 3-1 no final. Atlético Goianiense perdeu pro Atlético Mineiro 2-0 e o São Paulo, hein, Lucas, não ganhou do Cuiabá lá. Gol do Daverson primeiro, abriu o placar e depois o Luizão empatou para a equipe paulista. Hoje tem Santos e Goiás, 8 da noite, fechando a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Placar Gaúcha tem o patrocínio de quem, Lucas? De Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Futebol feminino aqui em Esportes ao meio-dia, Janaína Ville com a gente, lembrando que o futebol feminino é em nome de Ipiranga, patrocinadora oficial do Gauchão Feminino. Diga lá, Janaína. Gamba, hoje tem amistoso da seleção feminina contra a África do Sul. O jogo é daqui a pouquinho, a 1h da tarde, e é o segundo amistoso entre as duas equipes nesta data FIFA. Pensou em perfis e acessórios de alumínio? A Luíta, 20 anos construindo ao seu lado. Para a Redmac Materiais de Construção, a gente é de casa. O que é destaque no Twitter, Lucas? Daverson, ele que é assunto por 3 motivos, vamos dizer. Primeiro, pelo gol que ele marcou ontem contra o São Paulo, pelo Cuiabá no empate em 1-1. Só que na entrevista pós-jogo, ele agradeceu o passe genial do André Luiz pro gol dele. Só que o gol foi de pênalti, então se perdeu completamente o Daverson, o melhor personagem dele, como sempre. As pessoas não compreenderam. É verdade. Ele deu o passe quando entregou a bola pro Daverson. Isso. Olha, bate o pênalti. Vai lá e bate, tô te autorizando. Passe genial, né? E ele também é assunto porque em determinado lance ele fez algumas embaixadinhas, recebeu uma entrada mais forte do Wellington e depois na entrevista ele também disse: Ronaldinho Gaúcho jogava bonito, Neymar joga bonito, por que eu não posso jogar Olha bonito? aí. Eu não sou palhaço, fiz 2 gols de título, eu não sou Por palhaço. que o Deivinho não pode jogar bonito, Guerra? É verdade. Sabe que eu acho que ele não bate bem. As faltas que ele sofre, tem que chamar a ambulância.
Qualquer falta, ele rola, ele Simula, cai. né? Bah, ele faz horrores. Ele é diferente dentro do campo, assim. Até a arbitragem, né, Guerrinha? É verdade. Já fez falta nele. Tapinha nas costas, ele se jogou na final da Libertadores. Intervalo comercial, na volta, ele estará entre nós, Pedro Ernesto Denardim. Já voltamos. Na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais. Confira as ofertas incríveis que a Ferramentas Gerais preparou para o mês especial do cliente. Corra e aproveite. Prosalto, sempre o melhor negócio. Uma seleção de picapes seminovas com taxa de 0,99% ao mês. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou no site prosalto.com.br. Unicred, concorra ao valor de um Mini Cooper elétrico e 20 viagens para Dubai com a Unicred. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online, te joga em betson.com. Vamos com opinião, o comentário dele, Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui, meu caro Lucas Katsurayama, para Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. E a FMP, a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Conheça os cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Alô, Pedro! Felipe Gamba, Renato tá chegando. Esta é a grande notícia para os gremistas. Ele vai classificar o Grêmio? Sim, acho que vai. E até, quem sabe, com alguma tranquilidade. Afinal, neste final de semana, quando o Renato ainda estava por telefone treinando o Grêmio ganhava do Vila Nova e todos os outros competidores, aqueles que os perseguem na 4ª colocação, acabaram perdendo. Ou seja, o Grêmio livrou 6 pontos do 5º colocado, faltando 10 rodadas. Eles vão ter que tirar meio ponto por rodada, aproximadamente, do Grêmio para chegar lá, mas não tem força, né? Não tem força. O Londrina não tem força, o Sport Recife não tem força, e agora quem tá a perigo é o Vasco da Gama, que se perder domingo que vem para o Grêmio, quando o Renato vai fazer estreia física, né? Como técnico do... Estranho isso, né? Treinou por telefone e agora vai fazer estreia física. Bom, mas é o que o Grêmio está apresentando para a sua torcida. Que coisa. Tá. Vai lá que seja bem-vindo o Renato, que tenha bastante sorte e que a sua estrela, essa estrela que o acompanhou no final de semana aí, continue o acompanhando até o final desta temporada. Já o Internacional, pro meu gosto, como aliás eu tinha previsto, eu falava que o Inter era favorito, porque eu vi o Corinthians jogar contra o Bragantino. Olha, o Corinthians não tá jogando nada. E o Inter não ganhou ontem porque, bom, primeiro porque o goleiro do Inter tomou um gol que não precisava tomar, ele próprio reconheceu, e segundo porque faltou um pouco, né? Mas o Inter jogou muito melhor que o Corinthians. Mas marcou passo, e ainda assim chegou no G4. Ou seja, a vida do Internacional continua relativamente boa. Que não tá bom mesmo é o Juventude, né? Que só empatou com o Avaí 1-1. E aí, bom, aí marca passo e o próximo jogo de Juventude é contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Meu Deus, o Juventude tá na B. Acho que não tem como dizer outra coisa que não seja isso. Daqui a pouco no Sala de Redação tem muita discussão. E tem a chegada do Renato, ele chegou na hora do Sala de Redação, ele conhece, né, Gamba? Tchau. Tchau, valeu, obrigado, Pedro. Hora de falar em Copa do Mundo aqui no programa. José Alberto Andrade, faltando quantos dias para a Copa, Zé? 76 dias, 18 horas e 15 minutos. E lembrando, Gamba, que sexta-feira, 11 da manhã, aqui no Esportes ao Meio-Dia já teremos a relação. 11 da manhã sai a convocação do Tite para os jogos da seleção brasileira contra Gana e Tunísia na Europa no final deste mês. Grupo Felite, ofertas de Expo Inter nas concessionárias Felite. KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Cressol, uma instituição cooperativa. Se quiser cooperar é simples, vem junto. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Fruque Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto. E cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Obrigado, José Alberto Andrade. Ferramentas Gerais, Prosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson, patrocinadores de esportes ao meio-dia. Lucas Katsurayama, teve uma curiosidade no jogo do Flamengo contra o Ceará e ela envolve Gabigol. Os números do Gabigol são interessantes no que diz respeito a expulsões, Lucas. Porque olha só, Gamba, ontem ele chegou à 7ª,
nas últimas 4 temporadas. É o jogador que mais vezes foi expulso nesse recorte de tempo no futebol brasileiro, sendo que das 7 expulsões, apenas uma foi por uma entrada dura. O resto reclamação? Indisciplina. Bate-boca com o árbitro. Exatamente. E tudo mais. Que coisa, hein? Ontem também chegou a 200 jogos com a camisa do Flamengo e também tornou-se o jogador mais jovem a chegar a 100 gols no Brasileirão. O problema é que o Gabigol começa a ser visado pela arbitragem. Qualquer reclamação dele, o árbitro já entende como afrontosa. Isso também vai custar caro para o Gabigol, que já tem 7 expulsões, sendo apenas uma por falta dura. Gabigol e Pedro, que estão comandando o Flamengo na luta pelo título brasileiro. Esse Flamengo que já é finalista da Libertadores e virtual finalista da Copa do Brasil. Esportes ao meio-dia, gente. Vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Vem aí na sequência o correspondente. Logo depois tem o Sala de Redação. Tenham todos uma ótima tarde de segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Tchau.